Tu és rei da esperança, que és rei de gerações, que tu és rei de todo aquele que... Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Louvamos a Deus por a vossa vida, pela vida da Igreja, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de refletirmos um pouco sobre a importância da missão aqui em Portugal. De facto, eu estou muito feliz pela oportunidade que os irmãos me estão a dar de compartilhar aquilo que, na minha perspectiva, é fundamental para o avanço, o progresso do Reino de Deus em Portugal. Assim, eu desejo compartilhar com os irmãos algo que já não é novidade para ninguém. Nós sabemos que a sociedade ocidental e Portugal inclusive vive alicerçada no referencial secularista, humanista, consumista, hedonista, e nós, ao nos focarmos nas pessoas, nos portugueses em particular, nós vamos perceber, ao fazermos uma breve descrição do português em geral, do português comum, o seu modo de viver, nós percebemos que ele é uma pessoa que vive distante de Deus, distante da presença de Deus. Esta pessoa está sentada no trono da sua vida. Ela procura a sua própria liberdade a qualquer preço e a qualquer custo. Ela procura viver e sentir o prazer intensamente. Assim, podemos dizer que, por estar longe de Deus, ele não o conhece pessoalmente, não desfruta das bênçãos divinas e do amplo significado do amor, do perdão, da reconciliação, da graça e misericórdia de Deus. Por isso, com este modo de viver, nós percebemos que não é sem razão que hoje, em Portugal, 1 em cada 6 jovens que morre antes dos 30 anos é por suicídio. Hoje temos a maior percentagem de sempre de jovens com depressão e perturbações mentais. E é assim que, sem os alicerces sólidos bíblicos, estas pessoas sofrem, sobretudo, por não encontrar razão para viver quando porventura passarem por privações, perdas, dores profundas. Por isso, na minha opinião, um dos principais desafios da Igreja contemporânea portuguesa é saber escolher quais os recursos deve apresentar a estas pessoas para trazer-lhes uma resposta relevante, profunda, transformadora e reconfortante, para que as suas vidas sejam verdadeiramente transformadas. Vemos muitas igrejas e pastores preocupados com que tipo de programa e recursos devem apresentar a estas pessoas. Mas, na verdade, a Bíblia Sagrada que temos em nossas mãos, ela contém os recursos necessários para que possamos edificar essas igrejas. Um dos primeiros recursos que, na minha opinião, é essencial para a pregação nos dias de hoje é a relevância da doutrina de que Deus é um Deus pessoal, sábio, infinito e, portanto, inescrutável. Ele controla os acontecimentos mundiais e isso é bem mais reconfortante do que acreditar que estamos nas mãos do acaso. Outra doutrina importante é que Jesus veio ao mundo para sofrer conosco e por nós, de modo sacrificial. E isso é bem mais reconfortante do que a ideia secularista de que possa haver um Deus afastado e distante. Outra doutrina que considero fundamental é que, por intermédio da fé na obra de Jesus Cristo na cruz, temos a certeza da salvação. E isto é bem mais reconfortante do que a insegurança de uma vida baseada em filosofias humanas que remetem para uma vida ausente de sentido, valor e propósito. E por fim, não podia faltar a doutrina da ressurreição de todos os que creem em Jesus. E de facto aqui é o sumo da mensagem dos Evangelhos, que Jesus veio com o propósito de nos resgatar do império das trevas
e nos transportar para o reino da sua luz e ali vivermos com Ele eternamente. Portanto, meus irmãos, o grande desafio para a missão hoje é-nos revelada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Neste texto, o apóstolo Paulo desafia a igreja a focar-se na pregação bíblica, na pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas, independentemente da sua nação, cultura ou filosofia de vida. O Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho liberta, transforma e vivifica as pessoas. Por isso, a minha oração é que a Igreja Portuguesa aprenda a confiar no Evangelho, porque foi por este meio que Deus determinou a salvação das pessoas. E esta é a mensagem fundamental para a Igreja dos nossos dias. Por isso, meus irmãos, eu quero louvar a Deus por esta iniciativa da Igreja Batista Missionária. De facto, refletir, pensar a missão de Deus na Igreja, para a Igreja dos nossos dias, é fundamental. Eu louvo a Deus também pela sabedoria de enviar missionários para o campo. De facto, Portugal tem beneficiado em muito através da vida da missionária Ranielmo. Nós vemos como Deus a tem usado poderosamente na igreja, na escola pública e dentro da nossa casa. De facto, Deus tem-a usado ali na igreja com o trabalho com jovens, adolescentes. Irmãos, louvamos a Deus também pelo trabalho que ela faz ali na escola pública. De facto, ter pessoas disponíveis para irem àquele lugar, naquele lugar que está completamente secularizado, e falar do amor e da misericórdia de Jesus é relevante. Aqui em casa também ela tem-nos desafiado a buscar a Deus com mais intensidade, tem-nos ajudado nos momentos difíceis, onde espiritualmente nos sentimos enfraquecidos ou perdidos. E ela tem sido, portanto, uma bênção na nossa vida. Acreditamos que estes sonhos que estamos a viver são sonhos que vieram do coração de Deus e que por intermédio da Igreja Batista Missionária eles têm se concretizado. Louvamos a Deus por esta vossa visão da importância de missões. Aqui em Portugal esta visão é muito escassa. Os recursos são pequenos e fracos e não podemos, infelizmente, ter esta autonomia de enviar missionários, separar pessoas para trabalharem unicamente para o reino de Deus. Sempre que temos oportunidade de falar sobre os desafios da missão em Portugal, este é um dos pontos relevantes. A visão da teologia bíblica de missões, ela está distorcida. Por isso, as igrejas vivem para dentro delas mesmas. Por isso, meus irmãos, muito obrigada. Deus vos abençoe por esta iniciativa, que nunca as vossas forças se enfraqueçam e que possam sempre glorificar a Deus através do ministério de missões. Louvo a Deus pela vossa vida, pela igreja. Oramos para que o Senhor vos abençoe e surpreenda com as bênçãos do céu. Continue a orar por nós, pela nossa vida, pelo ministério. Queremos que Deus pode ainda nos abençoar com oportunidades de pregar o Evangelho a muitos portugueses. Por isso, continue a orar por nós, pelo nosso ministério, e que Deus vos abençoe poderosamente. Amém.